Que alegria, né? A gente ouvir as notícias e ver também as fotos. É um lugar que os irmãos sabem, é um lugar difícil para pregar o Evangelho. Então, quando uma vida preciosa se converte, é uma alegria muito grande, né? Pastor Eltimar e sua família estão lá se empenhando, se esforçando nas mãos de Deus e trabalhando. Meus irmãos, sobre o trabalho Itamonte, para esse ano que está começando, nós temos pelo menos 3 desafios. Nossa igreja tem pelo menos 3 desafios. Um deles é intensificar e melhorar o apoio ao trabalho lá, com as equipes que vão periodicamente. Precisamos melhorar e intensificar isso para podermos dar esse apoio no trabalho, lá um apoio melhor, mais efetivo, lá o pastor Eltimar na evangelização. O outro desafio é a construção do templo da futura igreja. Já está ficando pequeno lá. Na foto não dá para ver direito, mas é um local meio improvisado, né, pastor? Por mais que a gente se esforce e tente fazer mais bonito, mais agradável, mas é pequeno e não é adequado, né? E está ficando pequeno. Graças a Deus e aos irmãos que são instrumentos de Deus, nós já compramos o terreno. Já fomos lá à prefeitura, já fomos, fizemos contato com o departamento de estradas, né, porque ele fica bem na beira da rodovia, e vários órgãos para ver quais são os trâmites, para a gente conseguir a permissão para fazer a obra lá, tudo legal, tudo certinho, conforme a lei. Já fizemos o estudo de massa, agora falta fazer o projeto e começar a construção. E não pode ser construção de igreja, não. Ué, mas nós não vamos construir uma igreja? Um templo de igreja? Mas eu estou falando que não pode ser construção de igreja, porque quase sempre quando a gente vai construir um templo, a obra leva 5, 10, 15 anos. Lá a gente tem que fazer em meses. Lá a gente tem que construir 1 ano, né? Que já está pequeno o local lá. Nós temos que fazer. Lá em Lumiar, graças a Deus, já está pequeno, meus irmãos. O templo que nós construímos lá em Lumiar, graças a Deus, já está pequeno. Tem domingo que fica cheio lá, que tem que ficar gente do lado de fora olhando pela janela, né? E se Deus quiser, lá em Itamonte também vai ser assim. Está sendo agora o tempo de semeadura, né? E a colheita já está começando. Então vamos continuar orando e participando. E qual é o terceiro desafio? Meus irmãos, está complicado para o pastor Eltimar ser missionário em Itamonte e pastor em Itaiandu. E a igreja em Itaiandu ainda não tem condições financeiras de sustentar seu obreiro. Então o pastor Eltimar está como que assim, bastante dividido. Um desafio para a nossa igreja é orar, pensar e agir. Nós provermos sustento para um obreiro especificamente só em Itamonte, no trabalho missionário, e outro obreiro exclusivamente em Itaiandu. Aí pastor Eltimar vai ter que tomar uma decisão aí difícil para o coraçãozinho dele, né? Mas é a necessidade do trabalho, não é, pastor Eltimar? É complicado. Ele fica se dividindo, se desdobrando. Então é outro desafio para a nossa igreja, para a gente ir orando, pensando. Deus tem nos abençoado financeiramente, Deus está dando os recursos, não é? Vamos orar, Deus vai nos dar orientação, o que precisa ser feito, né? Assim que pudermos, viu, pastor Eltimar? Eu vou lhe procurar com um croquis assim do desenho lá, para trocarmos umas ideias, né? Depois o arquiteto fazer o projeto definitivo, né?
Se Deus quiser, brevemente vamos fazer isso. Então, meus irmãos, orem sempre pelo trabalho lá, pelo pastor Timar, pela sua família. Abram suas Bíblias, irmãos, livro de Atos, capítulo 28. Atos capítulo 28, versículos 15 a 17, depois 30 e 31. Ora, os irmãos de lá, havendo recebido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. E Paulo, quando os viu, deu graças a Deus e recobrou o ânimo. Quando chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general do exército, mas a Paulo se lhe permitiu morar à parte com o soldado que o guardava. Passados 3 dias, ele convocou os principais dentre os judeus, e reunidos eles disse-lhes: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Versículos 30 e 31. E morou 2 anos inteiros na casa que alugara, e recebia a todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade e sem impedimento algum. Apóstolo Paulo estava chegando preso à cidade de Roma. E antes de entrar na cidade, vinha ele escoltado junto com os outros presos do porto da cidade vizinha a Roma, onde desembarcaram. E antes de entrar propriamente na cidade, quem que apóstolo Paulo encontrou? Os irmãos, os crentes em Cristo da cidade de Roma, que ao saberem as notícias que ele estava chegando, foram recebê-lo, nem esperaram que Paulo entrasse na cidade, já foram recebê-lo fora da cidade. E o que aconteceu quando ele viu aqueles irmãos? O texto aqui da palavra de Deus diz que ele recobrou o ânimo. Recobrou o ânimo. Olha, Paulo deveria estar meio desanimado. Paulo deveria estar meio cansado. Até bastante. Paulo talvez estivesse desanimado, porque o texto aqui diz que ao ver os irmãos, ele recuperou o seu ânimo. E Paulo deveria estar assim por causa da situação que ele estava enfrentando. O que acontecera com ele nos últimos 3 anos? Não foi uma semana, não foi um mês, 2, um ano de dificuldade, não. Foram 3 anos de problemas intensos. Ele foi a Jerusalém, e o que aconteceu quando ele foi a Jerusalém? Os judeus quase o mataram, queriam fazer um linchamento. O centurião romano, chefe da guarda, que foi lá do destacamento de Jerusalém, foi lá e arrancou do meio da multidão. Ele foi injustamente acusado, foi preso. Os judeus estavam planejando matá-lo. Ele foi transferido para Cesareia, que era a sede do governo romano ali na região.
Na Cesareia, quanto tempo ele ficou preso? 2 anos. Por fim, ele foi transferido, iniciou a viagem, né, escoltado junto com outros presos, para ser julgado em Roma. Ele tinha esse direito porque ele era cidadão romano e ele apelou para esse direito, ser julgado em Roma pelo próprio imperador romano. E na viagem, o que aconteceu? A viagem longa, desconfortável. E o que aconteceu? A viagem por mar, uma grande tempestade, o navio naufragou junto da ilha de Malta. Eles sobreviveram pela mão de Deus, e lá ainda tiveram que ficar aguardando 3 meses que algum navio pudesse lá resgatá-los. Por fim, ele vai chegando em Roma. Imaginem o cansaço do apóstolo Paulo. Imaginem o estado de espírito que ele estaria, o desânimo. Mas ele recuperou o seu ânimo. Meus irmãos, às vezes também por situações da vida, problemas da vida, dificuldades da vida, às vezes nós também ficamos meio desanimados, é ou não é? Esse negócio de dizer assim, eu sou durão, nada me abate, nada me desanima, isso não existe. Mesmo a pessoa, por mais forte que seja, há situações na vida que são verdadeiras pancadas mesmo. E que a pessoa sente, que a pessoa se entristece, que a pessoa desanima. Mas Paulo recuperou o ânimo quando viu os seus irmãos aguardando por ele. E recuperou o ânimo, tanto que recuperou o ânimo que ele continuou servindo a Deus, mesmo preso. O texto diz que ele foi colocado em prisão domiciliar. Ele não tinha liberdade de ir e vir, mas em prisão domiciliar, ele tinha direito de receber na sua residência quem ele quisesse receber. E preso dessa maneira, ele continuou servindo a Deus, porque diz que ele, durante os 2 anos que ele esteve preso em Roma, aguardando o seu julgamento, ele recebia todos que o visitavam e pregava o reino de Deus e as coisas concernentes ao Senhor Jesus com toda liberdade, sem impedimento algum. Privado da sua liberdade de ir e vir, mas com toda a liberdade para pregar o Evangelho. E ele continuou, então, pregando o Evangelho e escrevendo as epístolas. Nós estamos na classe, na Escola Bíblica Dominical, estudando a Epístola aos Efésios. Essa é uma das epístolas que ele escreveu durante esses 2 anos em que ele esteve preso em Roma. Recobrou o ânimo, não ficou abatido, triste porque estava preso, não. Recobrou o ânimo e continuou servindo ao Senhor. Meus irmãos, nós também, mesmo que passemos situações assim, nós precisamos recobrar o ânimo. Vamos ver o que houve aqui que o apóstolo Paulo, por que quando ele olhou os irmãos, ele recobrou o ânimo? E vamos usar isso para nossas vidas também, não é? Quando Paulo olhou para os irmãos, ele recobrou o seu ânimo, porque ele percebeu que Deus estava no controle de tudo. Ele lembrou que, apesar de tantas dificuldades, apesar de ele estar sendo levado preso para Roma para ser julgado, mas ele lembrou que Deus estava no controle de tudo. Deus está no controle da história. E Deus também está no controle de nossas vidas, irmãos. Nós que somos servos de Deus, que entregamos nossas vidas a Cristo, Ele também está no controle de nossas vidas. Ele percebeu isso.
Ele entendeu isso ao ver os seus irmãos. Abram suas Bíblias, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 10. Paulo ainda não conhecia aqueles irmãos. Ele ouviu falar da igreja de Roma e ele desejava ir lá, conhecer aquela igreja. Ele desejava ir lá, ensinar naquela igreja e evangelizar mais um pouco em Roma. Olha aqui, capítulo 1, versículo 10 da Epístola aos Romanos. O que ele diz? Pedindo sempre em minhas orações, que afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Paulo pedia a Deus, Paulo orava, que, segundo os planos de Deus, na ocasião própria, Deus concedesse que ele fosse a Roma, Deus concedesse que ele visitasse lá a igreja de Roma, os irmãos de Roma, que ele pudesse compartilhar a palavra de Deus lá em Roma. Ele orava, ele pedia isso a Deus. Ele queria conhecer aqueles irmãos de Roma e ser bênção para aqueles irmãos, ensinando a palavra de Deus. E ele, quando olhou para aqueles irmãos, ele recobrou ânimo, porque ele entendeu que finalmente Deus havia respondido às suas orações. De uma maneira inesperada. Eu creio que ele não esperava que iria conhecer aqueles irmãos dessa forma, como um prisioneiro. Talvez ele esperasse que em uma de suas viagens missionárias, Deus concedesse que ele fizesse um desvio estratégico para ir a Roma, né? Talvez ele esperasse algo assim. Mas Deus respondeu às orações do apóstolo Paulo de uma maneira inesperada. Ele foi a Roma, foi sim, como ele pediu a Deus, mas ele foi como prisioneiro. Foi segundo a vontade de Deus, como ele orava, como ele pedia. Deus estava realmente no controle de sua vida, Deus estava realmente no controle dos acontecimentos. Ele percebeu que Deus havia respondido suas orações. Meus irmãos, olha, às vezes Deus responde às nossas orações não da maneira que nós queremos, mas Deus responde segundo a vontade dEle. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Paulo entendeu isso ao olhar aqueles irmãos e foi confortado por essa certeza, por essa convicção que Deus está no controle acima de tudo, acima de todas as situações. Deus não o livrou do cativeiro. O texto aqui diz que ele ficou 2 anos preso lá em Roma, não é? Deus não o livrou imediatamente daquele cativeiro, mas Deus lhe deu ânimo e Deus lhe mostrou como poderia continuar servindo a Deus. Meus irmãos, muitas vezes Deus não vai nos livrar dos nossos problemas. Muitas vezes Deus não vai nos livrar das nossas dificuldades. Mas Deus vai nos mostrar que nós podemos continuar vivendo, apesar dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E Deus vai nos dar ânimo para que nós continuemos a servi-lo. Outra coisa também, porque o apóstolo Paulo recuperou o ânimo quando viu aqueles irmãos, é que o apóstolo Paulo amava todos os seus irmãos em Cristo e tinha prazer, tinha alegria na comunhão com os seus irmãos. E isso para ele foi de grande consolo.
ele chegando em Roma, naquela situação, mas assim que vai chegando, encontra logo os irmãos à sua espera. Olha, essa comunhão é consoladora. E aqueles crentes que não ligam muito para estar com seus irmãos, aqueles crentes que não ligam muito para essa comunhão com seus irmãos, perdem muito. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de problemas, não se sentem consolados. Pelo contrário, sentem-se solitários. Apóstolo Paulo talvez estivesse chegando ali em Roma, talvez se sentindo muito solitário. Mas quando ele olhou e viu os irmãos à sua espera, ele se sentiu consolado, ele viu que não estava só. Viu que não estava só. O amor dos irmãos, a comunhão dos irmãos, fizeram questão de ir ali esperá-lo, o consolou e fez ele recuperar o seu ânimo. Meus irmãos, nós precisamos dessa comunhão, meus irmãos. Está recrudescendo o movimento dos sem igreja. Há alguns anos atrás fizeram um desenho animado muito bonitinho dos sem floresta, né? E está recrudescendo agora o movimento dos sem igreja, dos desigrejados, aqueles que acham que podem ser cristãos sem a comunhão da Igreja de Cristo. E para justificarem isso, inventam defeitos e mais defeitos para as igrejas. Inclusive, há um escritor evangélico que está na moda agora, lá dos Estados Unidos, que é mais um dos porta-vozes desse movimento dos desigrejados, que vê defeitos e mais defeitos nas igrejas para justificar a sua atitude de não participar da Igreja de Cristo, né? Dizem eles, sou cristão. Costumam dizer essas pessoas, eu sou cristão, mas não preciso da igreja. E começam a dizer, a igreja é hipócrita, a igreja é isso, a igreja é aquilo outro, aquilo lá. É interessante que eles não enxergam os seus próprios defeitos, não enxergam os seus próprios defeitos, não é? Se julgam perfeitos, se julgam o padrão de perfeição para julgar os seus irmãos, para julgar as igrejas. Quando o próprio Senhor Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados, e o próprio Senhor Jesus disse, tira primeiro a trave do teu olho, para poder fazer o quê? Tirar o cisco do olho do teu irmão. O que Jesus está dizendo? Olha, você precisa ver o seu defeito antes de querer procurar defeito no seu irmão. Você primeiro precisa se corrigir para depois ajudar o seu irmão a se corrigir, se ele tiver necessidade disso. Mas essa turma por aí está cheia de orgulho, está cheia de arrogância. Nós temos que reconhecer a bênção que é a igreja. Nós temos, meus irmãos, que reconhecer como é necessário para nós essa comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Apóstolo Paulo vinha ali cansado, abatido. Já relatei para os irmãos os 3 últimos anos o que ele vinha passando. Cansado, abatido. Ele ia ser julgado não era por um bom imperador, não. Sabe quem era o imperador? Nero. Aquele bonzinho, legalzinho. Matou a própria mãe. Queria reurbanizar Roma. Roma era um grande favelão, tacou fogo em Roma.
a poder reurbanizar Roma, esse que era o imperador, queria julgá-lo. Imaginem como Paulo vinha ali abatido. Mas quando viu os irmãos, quando viu ali, vamos dizer assim, materializada essa comunhão tão importante para nós, ele recobrou o seu ânimo. Meus irmãos, essa comunhão é vital para nós. Já houve ocasiões de eu chegar aqui e outras igrejas, outros cultos também, com determinados problemas, determinadas preocupações, e depois do culto, depois de adorar a Deus juntos, depois daquele bate-papo tão gostoso, depois do culto, né? Eu ir para casa me sentindo outro, né? Problema? Que problema que eu estava lembrando? Não tem problema nenhum, né? Consolado pela comunhão com os irmãos. É interessante que, especialmente, às vezes acontecia isso, acontece ainda no dia do culto de oração. Chegava aqui, orávamos juntos, e a gente vai para casa se sentindo outro, com ânimo revigorado por essa comunhão que nós temos uns com os outros. O crente precisa desejar essa comunhão. O crente precisa se revigorar com essa comunhão. O crente precisa se animar com essa comunhão com os seus irmãos em Cristo. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Foi chegando em Roma, viu os irmãos, recuperou o ânimo. Meus irmãos, temos problemas? Temos. Mas que essa comunhão entre nós sirva para nos revigorar, sirva para nós recuperarmos o nosso ânimo. Por isso que o livro de Salmo diz: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Não vamos nos deixar abater pelos problemas, pelas situações que temos que enfrentar mesmo na nossa peregrinação aqui. Vamos recuperar o nosso ânimo, lembrando que Deus está no controle. Como estava no controle da situação ali com Paulo, respondeu suas orações e o levou a Roma, como ele queria. Deus está no controle. E vamos buscar nessa comunhão uns com os outros, sempre revigorar o nosso ânimo.